Então, sobre a estrutura fundiária no Brasil, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Brasil possui uma das maiores concentrações de terra do mundo. A coisa é muito concentrada. Você tem muita terra nas mãos de poucos produtores. E do outro lado, pouca terra para muitos produtores. Certo? É como se você pegasse um bolo, né, um aniversáriozinho aí, um bolo, e pegasse metade desse bolo e desse para 3, 4 convidados e a outra metade para dividir para 40, 50 convidados. Então, mais ou menos é assim que funciona a questão das terras no Brasil, ou seja, você tem muita terra na mão de poucos produtores, muito bolo para pouco convidado comer. E do outro lado, você tem pouca terra, certo? Ou seja, em metade, como eu falei, a mesma quantidade para muito mais gente. Ok? Agora, de onde é que isso vem? É essa discussão que vocês têm que se ligar, que é isso que vai ser cobrado em prova no Enem. A gente sabe que as ciências humanas cruzam os temas, as outras ciências também, claro, mas eu estou falando especificamente da minha. Então, o que é que acontece? A concentração de terra no Brasil possui raízes históricas. Nós temos dois momentos na história do Brasil que proporcionou, que condicionou essa concentração de terra. Quais são? Primeiro, a introdução das capitanias hereditárias, certo? Lá no ano de 1530, quando o Brasil de fato começa a ser controlado por Portugal, certo? Até a chegada dos portugueses, 1500, aquela coisa toda, mas em 1530 inicia a exploração. E o que foi as capitanias hereditárias? Vocês viram isso já lá na história? Vou dar uma repetida aqui, rápido aqui, uma revisada. As capitanias hereditárias foi quando Portugal dividiu o Brasil em 14 faixas de terra, certo? 14 faixas de terra, imensa quantidade de terra dessas capitanias, e passou essas capitanias para os chamados donatários, que eram famílias que passaram a controlar, certo? Administrar essas capitanias, ok? A coisa deu tão errado, velho, que de todas elas apenas duas prosperaram, certo? A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, onde está hoje ali áreas do Rio, do Espírito Santo e capitania de Pernambuco, áreas de Pernambuco e de outros estados, como a Paraíba também. Então, o que é que acontece? Essa concentração vem desse período. Então, essas famílias foram passando essas propriedades, como o próprio nome diz, capitanias hereditárias, dentro das mesmas famílias. Ok? Essas capitanias poderiam ser divididas em partes menores, que são chamadas sesmarias, para facilitar a administração, né? O donatário poderia até ceder para outra família parte da capitania, mas sempre ficando sobre o seu comando. E aí o outro momento, o segundo momento que nós temos é em 1850, a chamada Lei de Terras, de 1850. O que é que essa lei coloca? Essa lei ela tira praticamente o acesso à terra da população. Por quê? Porque em 1850, metade do século XIX, aí bem 300 anos aí depois das capitanias, a gente começa a ter movimentos no Brasil para acabar com a escravidão, ok? Que culmina em 1888. A gente está aí 50 anos antes disso. E aí o que é que a elite branca, certo? Que dominava as terras no Brasil, que já vem na época das capitanias, eles fazem para poder manter o controle deles sobre as terras. Eles criam um regulamento, né? Eles criam um conjunto de leis que, em resumo, colocava que que as terras elas só poderiam ser herdadas, ou seja, adquirir por herança, e aí mantém o sistema que vem lá das capitanias hereditárias, certo? Ou comprar. O que é que isso fez? Isso retirou toda a classe
pobre, além dos negros que ainda eram escravos e no futuro deixaram de ser escravos, tirou toda essa parcela da sociedade, que é imensa, de ter acesso à terra. Por quê? Porque você não ia herdar nunca, porque seus pais não tinham terra, seus avós não tinham, seus bisavós não tinham, você não ia herdar a terra de ninguém. A herança você vai herdar dentro da família. Então você não tinha como herdar. E você não tinha como comprar porque era caro. Ok? Professor, e se o governo resolvesse dar terras? Não tem como, a lei não permite. O governo ele pode destinar terras para famílias usarem. O governo ele pode dar um título de posse para você, certo? Trabalhar, produzir, fazer o usufruto daquela propriedade, mas não dá, não é propriedade. Existe uma diferença entre o título de posse e o título de propriedade. Você mora numa casa que é alugada, por exemplo, para vocês entenderem melhor, você tem a posse dela. Você está pagando um aluguel todo mês, você pode pintar da cor que você quiser, você pode deixar suja ou limpa. Você não pode destruir, que não é seu, mas a propriedade é lá do dono da casa, certo? Então a casa ela tem uma escritura que é o título de propriedade. Agora o contrato de aluguel é um título de posse, certo? Então o governo ele pode, né? E ele já faz isso há muito tempo. Ele destina terras dele para as pessoas usarem, mas não é um título de propriedade, certo? Tem até um ponto positivo nisso. O cara não vai vender, não pode, não é dele, ok? Quando o cara recebe a propriedade, a gente vê esse exemplo muito aí em projeto habitacional. O cara recebe a propriedade da casa, vai lá e vende, e fica sem casa, certo? Aí é uma discussão que não vai ser feita agora. Às vezes a gente tem até que entender por que ocorreu a venda. Então, essa estrutura fundiária, esse início fala disso, né? Sobre a questão do, das terras, né? E aí a gente tem aí à frente, né? Alguns gráficos mostrando a importância dessa produção rural para a economia brasileira, né? Eu tenho um dado aí de 2016 e um dado de 2014, né? Certo? Com uma porcentagem enorme da agropecuária sobre o PIB, né? Essa parte verde aí, que, deixa eu olhar aqui, gente, dá 22%, né, em arredondamento, de toda a economia do Brasil vem do agronegócio. Então, isso acaba sendo muito importante para a gente manter a nossa balança comercial. O nosso principal parceiro é a China, certo? Então, deem uma olhada nesses gráficos. E aí, depois, o próximo gráfico, ele mostra os principais produtos, certo? Da agricultura e da pecuária brasileira, né? O café, a carne bovina, certo? A produção de soja e outras coisas, né? Derivados da cana-de-açúcar. Então, a nível de observação aí é com vocês, ok? Certo? E aí fala sobre isso que eu falei, a questão da expropriação da propriedade. Vamos para as condições sociais do produtor. A gente vai separar aqui agora, aí já na página 721, certo? Esses gráficos que eu falei estão na 720. Já na 721, a gente vai para as chamadas relações de trabalho no campo. Aí é bem fácil de entender e a gente vai trazendo coisas da questão econômica também dentro e da questão política dentro delas. Então vamos lá. Então a primeira relação no campo que tem aí é a relação que nós chamamos de relação de parceria, certo? Então o que seria a relações de parceria? As relações de parceria vão ser de três formas. Nós vamos ter metade, que é 50%, e depois eu explico aí essa questão aí. Nós temos o terço,
certo? Que aí 1 dividido para 3, que dá pouco mais de... E a metade é o meio, né? 1 por 2. E nós temos a questão da quarta, que é 1 dividido por 4, certo? 0,25%. Ok? Então, o que seria isso? Relação de parceria. É uma espécie de sociedade entre trabalhadores e proprietários. Não precisa definir proprietário. Quando eu falei sobre o título de posse e de propriedade, eu já falei, né? O livro traz aí inicialmente o que é o proprietário. O proprietário é aquele que tem o título de propriedade de uma terra agrícola, ok? Ele tem, é dele, é da família dele, ele herdou ou ele comprou, mas é dele, ele tem um título de propriedade. Aí vamos lá. É o seguinte, velho. O cara tem a terra, certo? Sei lá quantos hectares de bexiga são. E ele faz um acordo com os trabalhadores. Esses trabalhadores não possuem terra, certo? E é importante observar, eu falei isso na outra aula, que 3 insumos são essenciais à produção. Uma série de outras coisas são importantes, mas esses 3 são essenciais. Isso quer dizer que a ausência de um deles não existe produtividade. Quais são? Vamos lá. Terra, lógico, propriedade. Capital, dinheiro e mão de obra. Esses 3 insumos são essenciais à produção rural. A ausência de um deles retira totalmente a capacidade de produção. Terra, mão de obra e capital. Se você tem mão de obra e capital e não tem terra, não produz. Se tem terra e capital e não tem mão de obra, não produz. Não tem como. Certo? Tem que ter um conjunto dos 3 para poder dar condição à produtividade. Aí o que é que acontece? Você tem grandes proprietários que possuem terra e você tem uma porrada de trabalhador rural sem terra para plantar. Inclusive, nós temos até movimentos organizados no Brasil de lutas pela terra, a gente vai falar disso mais lá na frente, em outro capítulo. Mas olha o que é que acontece. Faz-se um acordo dos trabalhadores com o dono da propriedade, da seguinte forma: os caras produzem, se ocupam da terra, passam a produzir e o lucro é dividido metade para os trabalhadores e metade para o dono da propriedade. Caramba, professor, o cara leva metade. É complicado, é uma relação de exploração, sim, e muito. Como toda relação de trabalho, tá entendendo, entre patrão e trabalhador, proprietário de terra, trabalhador rural, etc., ela é uma relação de exploração. A gente vê isso depois. Vamos abrir um parênteses para isso agora não, que vai ser longo. Então, o que é que acontece? Esses acordos são feitos porque acaba aquele ditado que diz unindo o útil ao agradável, porque os caras estão sem terra para produzir, o outro não tem mão de obra, ou não quer tomar conta da propriedade, ou não tem interesse, ou não tem nem domínio da coisa. Tem muita gente aí que herda a propriedade e aluga, tem gente que herda a propriedade e cede para esses trabalhadores nesses tipos de parceria, tá entendendo? Até compra, né? Investir no agronegócio hoje é bom, certo? O retorno é de curto a médio prazo e é bom, dependendo da produção, é até bem seguro. Então, a gente tem esse tipo de relação, que é chamado de meação. Esses trabalhadores são chamados de meeiros, certo? Que vem de metade, de meio. Ainda tem uma segunda forma, que aí é mais explorada, exploratória, digamos assim, ainda, que é a terça, né? Os terceiros, que ficam apenas com a terça parte do lucro, certo? E uma das terças e o proprietário com duas, certo? É raro ter o inverso. Geralmente é o trabalhador que vai pagar o pato, né, no popular, certo? Ou seja, se produz e o lucro, 2/3 para o proprietário e 1/3 para os trabalhadores. Ok? Então, esses aí acontecem muito na agricultura. Na pecuária, existe uma um tipo de relação de parceria que
é da seguinte forma: funciona principalmente em propriedades de reprodução de animal, certo? Onde os profissionais, certo, ficam com 25% da produção. Para cada 4 animais que nascem, 1 fica para os trabalhadores e 3 para o proprietário. O que é interessante nessa relação é que geralmente os trabalhadores eles vendem ao próprio proprietário esse animal lá que eles ganharam como pagamento pelo trabalho, né? Transforma, converte esse animal em dinheiro. Agora alguns pegam mesmo o animal, às vezes tem uma subcriação em outra propriedade, às vezes tem uma propriedade menor que é dele mesmo, e aí ele acha interessante também aumentar o número de animais e levar mesmo o animal como pagamento. Acontece muito, e principalmente em área de criação bovina, mas pode acontecer também em uma série de outras atividades. A piscicultura, isso vem acontecendo, os caras produzindo aí diferentes espécies de peixes, ou na cassinocultura, que é a produção de camarão, e aí os caras fazem acordos para que o pagamento seja em animal, né? Seja em parte da produção e não em dinheiro. Aí o trabalhador vai ponderar. O que é interessante vocês refletirem nesse tipo de relação de trabalho que eu falei agora, é que você não tem uma relação assalariada, né? Você não tem uma relação assalariada. Eu trabalho nas escolas da rede privada e eu dou minhas aulas e os caras me pagam em dinheiro. Não recebo por aluno, não recebo por livro, entendeu? Eu recebo um salário, ou que o lucro seja do proprietário e que o prejuízo também seja dele, caso ocorra, certo? Então, não existe esse tipo de coisa. A minha relação ela é assalariada. Eu troco a minha força de trabalho por um montante de dinheiro chamado salário. Nesse tipo de relação que a gente viu agora no campo, não. A produção ela tem que dar certo, ela tem que atingir números que sejam interessantes para que os trabalhadores tenham uma certa lucratividade, certo? Por um lado, ela pode ser vantajosa, né, quando a produção for elevada, mas os riscos também é do trabalhador. O trabalhador acaba correndo riscos caso tenha um erro, caso tenha um problema nessa produção, ok? Vamos lá. Próxima relação de trabalho é a relação de arrendamento, certo? Que aí vai ter um grupo de trabalhadores que vão ser os arrendatários. O que é isso? Arrendar é alugar, certo? Arrendatário é aquele que aluga uma terra, que aluga uma propriedade rural para nela produzir. Porém, o aluguel e o arrendamento ele tem uma pequena diferença. Qual é a pequena diferença? O arrendamento você loca com toda a estrutura que a propriedade tem. E aí entra as máquinas, entra ferramenta, às vezes até trabalhadores que são vinculados à propriedade, você arrenda com tudo. A responsabilidade passa a ser sua, certo? Se você for alugar só a terra, o cara vai tirar tudo de dentro e vai te dar só o solo. Aí é outra história, você vai ter que introduzir tudo, mas realmente loca com tudo. Se tiver produção de energia elétrica, por exemplo, biomassa, né, biogás, se tiver energia, você loca com tudo, a responsabilidade total é sua, certo? Aí existe um risco. Qual é o risco? O valor é fixo. Você aluga, loca, no caso, né, a renda por X reais. Então você tem que produzir, velho, muito mais do que isso, porque você vai ter que pagar uma parte ao dono da propriedade, que é uma parte fixa, vai ter que tirar todas as despesas da produção e o lucro final é que pode ser seu. Existe arrendamento de propriedade que os caras têm 200, 300 funcionários. Tem que pagar o salário dessa galera todinha. Tem que pagar os impostos, certo? E tem que pagar o arrendamento, que é o aluguel da propriedade, das máquinas, equipamentos, etc. Depois de tudo isso é que é o lucro, certo? Então, o arrendamento é uma prática que deve ser feita com bastante planejamento, deve ser feita com bastante cuidado. Porque imagina aí você tiver uma produção anual de 1 milhão e o custo anual de 990 mil. Você vai lucrar 10 mil no ano, velho.
Não vai lucrar nada. Tá entendendo? É melhor formar uma cooperativa com os trabalhadores rurais. Para todo mundo ganhar de acordo com quem produza, porque o prejuízo vai ser só seu. Você vai ser o chefe, você vai ser o patrão, você vai ser o dono da coisa. Você só não é dono da propriedade. Mas então acaba tendo alguns riscos. Então esse é a questão do arrendamento, né? Esses trabalhadores, essa figura é o arrendatário, ok? Próximo ponto, posseiro. O posseiro, o próprio nome já vem de posse. A gente vai observar o posseiro de dois ângulos. Primeiro ângulo é o posseiro que, como o próprio nome disse, é a posse de uma propriedade que não é dele. Às vezes é uma propriedade que não tem dono, a que nós chamamos de terras devolutas, aquelas que estão ali à espera do governo regulamentar, tá entendendo? Tem e algumas famílias se apossaram disso há muito tempo, há décadas, algumas até há séculos, certo? Chegou ali, aquela propriedade não tinha dono, não tinha documento, não tinha nada, acaba se alojou lá, começou a produzir, construiu a residência, está lá e ainda hoje está os descendentes dele aí lá na propriedade e a propriedade não tem título de posse, nem tem título de propriedade de ninguém. Geralmente o governo faz um levantamento com o INCRA, né, o Instituto Nacional da Reforma, da Colonização e Reforma Agrária, e às vezes dá o título de posse para essas propriedades, para essas famílias. Já ocorreu até de dar o título de propriedade também, o governo entender, por alguns motivos, que o cara se tornou dono. Mas, nesse caso, apenas com terras devolutas. O que são terras devolutas, professor? São propriedades que não pertencem a nenhuma pessoa física, ou seja, não tem uma pessoa como dono, e ela não tem documentação nem de prefeitura, nem dos estados, nem do governo federal. Então, de certa forma, ela não tem dono, porém o governo federal é responsável por essas propriedades, certo? Existem muitas terras aí na cidade de vocês que são da prefeitura. É comum, às vezes, as pessoas dizem, aquele terreno é da prefeitura, aquela área ali é da prefeitura, ou é do estado, ou é do governo federal. Mas, para isso, essas pessoas públicas, né, e o estado, a prefeitura, os estados e a União são pessoas públicas, certo? Elas precisam ter a regulamentação, a documentação dessas terras, e às vezes não tem, certo? E aí o que fazer? O governo federal é responsável de fazer, certo, a titulação dessa propriedade. Então ela pode passar para essas pessoas em forma de posse, pode passar também, dependendo de alguns casos, em forma de título mesmo, passar a ser do cara a propriedade, ou também pode fazer com que essas pessoas saiam e dizer que a propriedade é do governo e que por algum motivo ela não pode ser explorada. Então a gente tem esse tipo de posseiro, né? Às vezes o cara tem a posse, mas sem ter um documento, sem ter um título propriamente dito. Do outro lado, eu tenho os posseiros que recebem propriedade do governo no sistema de reforma agrária. Nós temos vários assentamentos no Brasil, vários assentamentos aqui no nosso estado, certo? É comum esses assentamentos. E como isso funciona? Funciona a partir da desapropriação de terras agrícolas. O cara tem uma propriedade enorme e não produz nada nela, só gerando prejuízo para o Estado e para a sociedade de um modo geral, certo? E aí existe a lei de reforma agrária, né, que é a lei, o Estatuto da Terra de 1964, certo? E algumas outras alterações ao longo do tempo, que condiciona essa questão da desapropriação. O que é isso? O governo chega lá, o governo federal, faz uma análise de quanto a propriedade vale, certo? A partir dos seus profissionais, principalmente os engenheiros agrônomos, né? Técnicos agrícolas lá do INCRA, faz um balanço de quanto essa propriedade vale, paga ao cara, o cara recebe, certo? O governo não toma terra de ninguém, não pode, certo? Paga por ela, essa pessoa desocupa a propriedade, certo? Caso ela esteja sendo ocupada por ele, mas às vezes nem ocupada tá só lá sem produzir. E o governo distribui para famílias que não possuem terra, para trabalhadores sem terra.
ok? Divide em lotes menores e passa para essas famílias. Essas famílias recebem o título de posse, como eu expliquei antes, elas vão explorar economicamente esse espaço, certo? Não podem, por exemplo, vender, porque não é deles. E graças a esses assentamentos e graças ao pequeno e médio produtor, que nós temos um abastecimento grande de alimentos, certo? Nas feiras livres e em supermercados. São essas pequenas e médias propriedades que praticam o que nós chamamos de policultura alimentícia. São elas que produzem isso, certo? Os grandes latifundiários estão mais preocupados com a produção de gêneros para exportação, a soja, o algodão, por exemplo, né, derivados da cana-do-açúcar. Então, é muito voltado para a exportação, né, para o abastecimento externo. E o médio e pequeno produtor, ele trabalha mais na policultura, ou seja, a produção de vários gêneros, vários, certo? Várias culturas. E o grande latifundiário, monocultura, uma cultura, ok? Então, para você ter ideia, por exemplo, os assentamentos do MST, do Movimento Sem Terra, são os maiores produtores de arroz orgânico do planeta. A galera aí que manja aí dessas paradas aí orgânicas aí, certo? São os caras que mais produzem arroz orgânico no mundo todo, uma produção enorme, inclusive até para vender para fora do país. Então, assim, há uma grande importância dessas pequenas e dessas médias propriedades no abastecimento interno, né? na comida mesmo, aquela coisa que vai lá para o prato, ok? Entre essa comercialização e essa produção, o material não traz, mas eu vou falar sobre, existe a figura do atravessador, certo? É outra relação de trabalho no campo, é o atravessador. O que seria isso? Muito simples, a própria palavra já mostra o que é. São pessoas e, às vezes, empresas altamente organizadas que atravessam, né, o meio, né, o caminho aí entre quem produz e quem vende, certo? Então, geralmente, quando você está no supermercado, quando você está em uma feira livre, você está comprando determinado gênero, mas aquela pessoa que está lhe vendendo não adquiriu o gênero diretamente de quem produziu. Ele pegou de um distribuidor, de uma empresa que passa para ele. Então, seu Zé, né, está produzindo milho, mandioca, por exemplo, feijão, frutas na propriedade dele, na pequena ou na média propriedade dele, certo? Seu Zé. E seu João está vendendo lá na feira. É bem isso. Só que entre eles aparece alguém que pega com seu Zé e leva para seu João. E esse cara aumenta o preço do produto. É como ele ganha dinheiro. E olha que coisa chata, que coisa horrível. Nessa relação, o atravessador é quem mais lucra. Por quê? Porque o cara lá da feira, ele não tem mecanismos para ir buscar a coisa lá onde se produz. Isso não é uma lei, né? Claro que existem pessoas que conseguem, tem um transporte, ele vai buscar até onde produz, aí consegue preços melhores. Sabemos que é fato que você comprar onde se produz os gêneros agrícolas, você compra mais barato, direto na fonte, como alguns usam essa expressão. Agora alguém vai lá no cara, pega a mandioca, por exemplo, eu converso com alguns produtores rurais, essas minhas viagens, essas coisas aí de sítio aí que eu gosto, eu já achei, por exemplo, aqui na área de São Miguel do Taipu, aqui no Vale do Rio Paraíba, o cara entregando mandioca ou a própria macaxeira, tem uma pequena diferença aí biológica, não vamos discutir isso agora, é por 19 centavos o quilo. Tá entendendo? Por 19 centavos o quilo, certo? E eu já compro aqui no Atacadão, na Feira Livre, por preços, dependendo da época, que varia de 1,50 até 2,50, certo? E o cara aqui da feira, ele compra do cara do caminhão. Esse é que é o atravessador, que foi lá, comprou a 19 centavos e vendeu a ele por 80, por 90, por R$ 1, por 70, dependendo da época. Aí varia um pouco o preço. A gente sabe que oscila pela época, certo? Então, o atravessador, ele deixa o alimento mais caro. E existem grandes empresas que atravessam também, que compram a produção toda das propriedades da região,
certo? De fruta, por exemplo, para abastecer os grandes supermercados, as grandes redes, ok? Então, muitas vezes você tem os caminhões, você tem os trabalhadores, você tem a forma de armazenar, os locais de armazenamento, porque tem que ter cuidado que tudo isso é perecível. Então, você tem toda essa estrutura que o cara que vende não tem e o cara que produz não tem. Essa estrutura é necessária. Se quem produz tiver essa estrutura de armazenamento, a estrutura de transporte, para levar até o supermercado, para levar até a feira livre, o alimento fica mais barato. Então, a figura do atravessador, esse cara, ele deixa o alimento mais caro, porque ele lucra também, certo? Quando nós temos quem produz mesmo vendendo, ou quem vende tendo meios de buscar até onde se produz, o alimento acaba ficando mais barato. Né? Então, isso é uma coisa interessante, importante, acabou o livro não trazendo. Para concluir essa parte das relações de trabalho, eu tenho um trabalhador temporário, isso é também chamado de boia fria. O nome boia fria é porque foi o nome dado aos trabalhadores lá do setor da cana-de-açúcar, né, o setor sucroalcooleiro, né, em São Paulo, muito forte. São Paulo é o maior produtor brasileiro de cana-de-açúcar. Ninguém no mundo produz mais cana do que o estado de São Paulo. Os caras produzem pelo menos a metade da cana do Brasil toda, né, velho? É muita produção. A produção é muito grande. E esses caras saíam para cortar a cana 3h30, 4 horas da manhã, levavam o almoço lá na marmita, né? E quando ia almoçar, 11, 11h30, a comida fria, e receberam esse apelido aí, nessa nomenclatura aí de boia fria, né, por causa da comida. Isso aí se estendeu para esses trabalhadores. Porém, hoje, esse termo ainda é usado para qualquer tipo de trabalhador temporário. Por quê? Porque o trabalhador lá da cana-de-açúcar, ele só é contratado quando a propriedade precisa dele. Período do corte, por exemplo, da cana. Você não vai ter uma produção de cana-de-açúcar e contratar trabalhadores mensalistas, né? Aquele que todo mês recebe o salário. Então, você planta a cana hoje, vai cortar com 11 meses, acaba ficar 11 meses sentado dentro da propriedade, vendo as plantas crescer. Né? Isso é inviável. A legislação, ela permite que alguns setores contratem de forma eventual, de forma temporária, a esse tipo de contrato, certo? Nós não, nós somos contratados por tempo indeterminado. Eu sou contratado por uma escola, sou professor, eu assino ali a minha carteira de quando eu estou entrando. Eu posso ser demitido no outro dia, eu posso ser demitido 15 anos depois, certo? A escola que eu trabalho em Bahia, eu estou lá há 15 anos. Quando eu assinei há 15 anos, nem eu, os donos sabiam que iam chegar até 15 anos. Pode ser demitido, não tem problema. Mas o contrato ele não tem um prazo, ele é indeterminado. No caso dos trabalhadores rurais temporários, né, os boias frias, eles são contratados apenas quando a propriedade precisa. E isso é legal, esse tipo de contrato. Por exemplo, durante a colheita da laranja, São Paulo, durante a colheita do cacau, no sul da Bahia, durante a colheita do café, no período do corte da cana, se alguma propriedade ainda colhe algodão de forma manual no período da colheita, é um exemplo. Está entendendo? São contratados para esses trabalhos específicos. Acabou o trabalho, encerrou. É mais ou menos como a gente contrata alguém para pintar a nossa casa, né? Terminou a pintura, acabou o contrato. Acaba não vai ficar lá todo mês recebendo salário, ok? Então, esses são os trabalhadores temporários, né? Eles são contratados apenas em determinados períodos, né? Para concluir, e nosso tempo entrou no minuto, já começa a dar aquela saudade, aquela tristeza, certo? Por favor, não botem a foto para não assombrar, certo? Preste atenção, são os trabalhadores, os profissionais qualificados, aqueles que vocês vão buscar. Alguns aí vão buscar cursos na área agrária. Então, são os médicos veterinários, os zootecnistas, os técnicos agrícolas, os engenheiros agrônomos, os geógrafos, os químicos, que vão estar a serviço da produção rural. E alguns outros trabalhadores da área de saúde e da educação, por exemplo, que vão ser trabalhadores em áreas rurais. Um médico de uma área rural, um professor de uma escola rural. Então, essa é a chamada mão de obra qualificada, né? Aquela que